Ok, ok. Muito bem, gente. Nós falamos então na nossa última aula a fisiopatologia, né, da insuficiência, e a gente vai ver agora então os fármacos, né, que são utilizados. Nós já falamos aí dos IECAs e tal, né? Então vamos lá. A primeira classe que eu já comentei com vocês, é o inibidor de ECA, né? Isso aqui a gente usa praticamente em todo o paciente. E qual é a vantagem, né, de se usar um IECA? A gente sabe que ele age inibindo a enzima ECA, né, não tendo a síntese de angiotensina 2 e age também inibindo, né, até então a gente falou inibindo a ECA, mas na realidade é uma quinase que é muito semelhante à ECA, que metaboliza a bradicinina. Então, ao inibir a ECA, eu não tenho síntese de angiotensina 2 e eu passo a ter aumento de bradicinina, né? E qual a vantagem disso? Veja, a ação desses inibidores de enzima, a conversão, a ação hemodinâmica, o que vai resultar? Redução da pré-carga. Lembra que a gente comentou bastante sobre isso, né, na nossa última aula. Eu dilato aqui as veias, né? E retenho mais fluxo dentro das veias, diminuindo a chegada, diminuindo a congestão. Então, isso é diminuição à pré-carga. Reduzindo a vasoconstricção, dando vasodilatação nas artérias, a pressão cai e eu diminuo a pós-carga. A minha pós-carga, lembra que eu disse, ela se relaciona com o esforço que o coração tem que fazer para abrir a válvula e ejetar o sangue. Quanto maior a pressão na artéria, maior o esforço, maior a pós-carga. Então, se eu estou dilatando a artéria, a pressão está diminuindo, a minha pós-carga também está diminuindo. Então, aí passa o quê? Chega menos sangue e sai mais sangue. Lembrando que na insuficiência cardíaca, chega mais e sai menos. Então, gera congestão. E para evitar a congestão, eu diminuo a chegada e eu aumento a saída. E aí eu regularizo a hemodinâmica. Isso eu chamo de compensação. Eu compenso esse paciente. Ok? E aí, eu tenho, né, a redução da angio-2. Eu tenho aumento da bradicinina. Então, aqui também eu contribuo para a vasodilatação, eu contribuo para a redução da aldosterona, eu contribuo para a redução da atividade simpática, eu reduzo a endotelina, o PAI-1, né? E eu acabo. Desculpa, gente. Estou dando aula, Bruna. Tchau. Desculpa, gente. Tudo isso acaba contribuindo, né, para a melhora da hemodinâmica. Essa ação trófica que é promovida principalmente pela angiotensina 2 e aldosterona, também vai ser reduzida. Eu reduzo o remodelamento ventricular e vascular. Isso é muito importante, porque se eu tenho o aumento da remodelagem ventricular, esse ventrículo ele vai se tornar cada vez mais insuficiente. Se eu aumento o remodelamento vascular, esse vaso vai acabar ficando mais rígido e a pressão vai
aumentar cada vez mais. Então, essa ação também é importante. Controle da sede, né? E por que isso? Porque na insuficiência eu tenho muita retenção, eu tenho muito retenção de líquido. Então, eu preciso controlar a sede. E efeito antirretrombótico, que também acontece com a redução dos eventos cardiovasculares, AVE e infarto. Então veja que tudo isso, tá, é importantíssimo na insuficiência. E tudo isso é feito pelos IECAS, ok? Efeitos clínicos. Quando a gente começa a usar o IECA, você percebe logo a melhora dos sintomas. Aquele paciente que estava já, né, com falta de ar, ele não conseguia caminhar adequadamente, você vê que ele começa a caminhar mais, a se queixar menos, né? Começa a ter a redução do remodelamento e a pressão começa a diminuir, o ventrículo ele começa a trabalhar melhor, e com isso eu reduzo a hospitalização e eu melhoro a sobrevida desse paciente. Uso prático, né, dos IECA. Iniciar com baixa dose. E aí a gente vai aumentando de acordo com a tolerância do paciente. Sempre precisa avaliar a função renal desse paciente e o potássio sérico após 1 a 2 semanas. Evitar a retenção de fluidos, hipovolemia, uso de diuréticos, né? Porque a gente usa diuréticos. Dose não é determinada pelos sintomas, não é. Combine para contornar a resistência. Não use isoladamente. Então, a gente não deve usar um IECA isoladamente. E tem que ver, normalmente, com diurético, a gente vai vendo, né, vai avaliando esse paciente. Ok? Então, estamos falando do uso prático dos IECAs. É o seguinte, as doses, né? O mais utilizado dos IECAs na insuficiência cardíaca é o captopril. Você pode começar com uma dose pequena, não, normalmente começa, tá, com 12,5, com 25, e você chega a 50 miligramas de 8 em 8 horas. Ou seja, 150 miligramas por dia, tá? Eu falei isso quando nós falamos em antihipertensivo, que é uma dose alta, mas muitos pacientes insuficientes é com essa dose que ele estabiliza, que ele compensa, tá? Isso é importante. Não pode reduzir sem falar com o médico, ok? Efeitos adversos, hipotensão. Pode dar? Pode, evidente, é um antihipertensivo, né? Pode ter a piora da função renal? Pode acontecer e por isso que precisa ser avaliada, né? Hipercalemia, o potássio pode aumentar. A tosse, né? Por causa do aumento da bradicinina. Angioedema em alguns pacientes pode acontecer, como Rush, ageusia, neutropenia e tal. Contraindicação. Intolerância. Se o paciente tem angioedema ou tem uma insuficiência renal anúrica, tá? Está contraindicado. Aí vou ter que ir para outra opção. Estenose de artéria renal bilateral, contraindicação. Não posso dar, né? Gestação, não posso dar. É teratogênico.
Insuficiência renal com a creatinina acima de 3 microgramas. Não pode dar. Hiperpotassemia, o potássio acima de 5,5 mol, não posso dar. E grave hipotensão, também não. Então, tem essas contraindicações, né, que o clínico precisa estar atento para o uso do IECA. Beta-bloqueador. Bom, há uns anos atrás, né, põe ano nisso, mas eu já estudava farmacologia. Se você falasse que ia dar um beta-bloqueador para um paciente insuficiente cardíaco, você ia preso, né? Onde já se viu, se o paciente está insuficiente, o coração está fraco, e você vai dar um bloqueador beta para bloquear o beta-1 cardíaco, você mata o paciente, patati, patatá. Muito bem. E veja o que acontece, né? Um pesquisador foi lá e provou que usando o beta bloqueador melhorava a insuficiência. E hoje a gente usa o beta bloqueador para insuficiência, né? Evidentemente, você não pode dar beta bloqueador para o paciente insuficiente descompensado. Isso aí você não pode dar. Mas aquele paciente, né, inicial, tal, compensado, pode dar. Opa, que mudou direto aqui. Espera um pouquinho. Desconfigurou aqui alguma coisa. Aqui, ele foi parar lá no último. O beta-bloqueador, gente, é o seguinte. Quando você começa a utilizar um beta-bloqueador, você tem que lembrar da fisiopatologia. Você lembra que o paciente insuficiente, ele está assintomático, ele não sabe ainda, mas aqueles mecanismos compensatórios já estão agindo. Entre eles, o aumento da atividade simpática. Então, esse paciente, ele está com uma taquicardia, ele está com a pressão alta, né? Ele está com a renina alta e ele está com o quê? Dessensibilizando os seus receptores beta. À medida que você começa a usar um bloqueador beta, você vai reduzir a frequência cardíaca, com isso você reduz o trabalho cardíaco, o esforço cardíaco e reduz o consumo de oxigênio. Então ele já começa a aliviar. Você controla a pressão diminui. Se a pressão diminui, automaticamente a pós-carga diminui. Você já começa a interferir na hemodinâmica. Você controla a arritmia, né, se tiver, e você diminui a renina. Diminuindo a renina, se diminui também a angiotensina 2. Diminui também a aldosterona, né? Isso você vai ter uma vasodilatação, diminuição do remodelamento, diminui a pré-carga, diminui a pós-carga e a hemodinâmica começa a fluir, é melhor. E o paciente começa a se sentir melhor. E uma coisa, à medida que você usa o bloqueador beta, de uma dessensibilização, você passa a ter uma sensibilização. Aumenta o número de receptores beta. Tá. Aumenta, mas eles estão bloqueados.
tudo bem, eles estão bloqueados. Só que quando se aumenta o receptor, você aumenta toda a expressão, você aumenta toda a maquinaria, você aumenta a proteína G, você aumenta o MPC, você, desculpa, diminui o MPC e você acaba tendo aumento de cálcio, acaba tendo aumento da contratilidade cardíaca, tá? E com tudo isso você tem a proteção miocárdica contra efeitos tóxicos da ativação simpática exacerbada, que pode acontecer com aqueles efeitos, né, do hormonais com efeito do aumento da atividade simpática. Então, tudo isso daqui justifica o uso de um beta-bloqueador na insuficiência. O beta-bloqueador que a gente usa é o carvedilol, é o mais utilizado. O carvedilol, ele está sendo bastante utilizado na insuficiência. Ele é um bloqueador beta, mas ele também pega um pouco de alfa. Eu posso dizer que é 1 para 10, vai, né? Um alfa para 10 betas. Então, ele acaba contribuindo também diretamente para a vasodilatação, tá? Então, isso que justifica o uso de um beta-bloqueador na insuficiência. Beleza? Deixa eu voltar lá em cima aqui, tá tudo fora de ordem. Paramos aqui. Os diuréticos, né? Os diuréticos, a gente vai usar um diurético na insuficiência, né? Para você diminuir a volemia, né? Como nós vimos na insuficiência, na fisiopatologia, você acaba tendo uma retenção de líquido, então você acaba tendo um aumento de líquido. O diurético, ele é importante, né? Para você perder o excesso de líquido. E, normalmente a gente usa o tiazídico associado, ou a gente usa somente a furosemida, né? Que é o de alça, né? E quando se percebe que esse paciente está com muita aldosterona, a gente usa a espironolactona, né, porque ela é um bloqueador do receptor de aldosterona. E aí você acaba perdendo essa atividade dela e você você reduz a perda de potássio. E a espirolactona também, com o bloqueio da aldosterona, você acaba diminuindo a remodelagem miocárdica. Então, a gente também acaba usando o diurético poupador de potássio, que no caso é a espirolactona. Não assim, é comum até você ver associações, tá? Associar a espiro com a furosemida ou com o tiazídico. Essas associações entre diuréticos é comum. Aqui está falando, tal. O ECA a gente já falou. IECA a gente já falou. Muito bem. Digitálico, gente. Inotrópicos digitálicos. Os digitálicos são fármacos, né, que aumentam a força de contração cardíaca. O que nós mais usamos é a digoxina. Digoxina. É um fármaco que é um derivado de planta, né? De planta, tá? Era conhecida como a dedaleira, né? É um digitálico. E o digitálico, tá? Ele tem por objetivo aumentar a força de contração cardíaca. Muito bem. Como que esse digitálico ele age?
Qual é o mecanismo? Gente, no músculo cardíaco, nós temos uma bomba, que é aquela famosa que em todo lugar a gente tem, né? A bomba de sódio e potássio, né? A bomba que pega o sódio que saiu, joga para dentro e pega. De- Desculpa, já estou confundindo as bolas aqui. Pega o potássio que saiu, joga para dentro e pega o sódio que está dentro e joga para fora, para regularizar, certo? Muito bem. Em paralelo com a bomba de sódio e potássio, existe também uma troca, uma bomba de cálcio. De cálcio. Muito bem. O digitálico, ele bloqueia a bomba de sódio e potássio. Ele bloqueia essa bomba. Ao bloquear a bomba de sódio e potássio, ele segura sódio dentro da fibra cardíaca, tá? Porque é a bomba que faz a saída do sódio, né, para trocar pelo potássio. Se está bloqueada, o sódio acaba ficando dentro. Então, acaba aumentando a oferta de sódio dentro da fibra. Com esse aumento de sódio dentro da fibra, eu acabo tendo um aumento da troca desse sódio por cálcio. Eu acabo aumentando a oferta de cálcio dentro da fibra cardíaca. E com o aumento de cálcio, é o cálcio que dá o quê? A força de contração cardíaca. Daí vem, então, o efeito inotrópico positivo desse fármaco. Entenderam isso, gente? Vou repetir. O digitálico, ele bloqueia a bomba de sódio e potássio, segurando o sódio dentro da fibra. Com esse aumento de sódio dentro da fibra, é intensificado a troca do sódio pelo cálcio. Então, acaba aumentando cálcio na fibra. Ok? Aí eu ganho força de contração. Eu vou utilizar o digitálico na insuficiência cardíaca congestiva sintomática. Esse paciente ele precisa estar sintomático para que eu use um inotrópico positivo. Ok? Os digitálicos, gente, ele tem o seguinte, ele tem uma faixa terapêutica estreita. O que é uma faixa terapêutica estreita? É quando a concentração terapêutica é muito próxima da concentração tóxica. Muito próxima. Não é difícil você ver um paciente utilizando um digitálico e, de repente, apresentar efeito tóxico. É comum. Porque a faixa terapêutica é estreita. Então, tem que observar muito isso. O médico precisa alertar para isso. Tá? O seguinte, os digitálicos, eles aumentam o consumo de oxigênio do miocárdio. Por quê? Porque se ele aumenta o cálcio e aumenta a força de contratilidade, esse músculo vai o quê? Se contrair mais, com mais energia. E mais energia precisa de mais oxigênio, certo? Então, há um consumo de oxigênio. Não é tão comum assim, mas acontece o seguinte, principalmente com paciente mais idoso, você inicia o tratamento com digitálico e esse paciente ele começa a apresentar sinais de angina, começa a doer. Por quê? Porque ele já vinha com
com alguma complicação coronariana. Alguma coronária dele já não estava boa. Aí, quando você dá o digitálico e aumenta o trabalho cardíaco, aumenta o consumo de O2, vai começar a entrar em isquemia. E aí ele começa a ter angina, tá? Aí o médico precisa, né, resolver o problema da angina para depois continuar o digitálico. Você não pode continuar com ele, senão você pode pôr esse paciente em risco de infarto. Então, suspende o tratamento, resolve a angina e depois cuida do resto. Ok? Professor, mas se no caso de quando o paciente tem insuficiência cardíaca, a gente tem que diminuir a oferta de oxigênio do coração, por que que a gente usaria isso? Já que ele aumenta. Diminuir a oferta. Por que, que tem que diminuir a oferta? Não, tem que diminuir o ritmo cardíaco, não tem? Porque senão consome muito oxigênio. Eu falei errado. Tá, tem. Tá? Você tem que poupar. Mas agora você tem que partir o princípio que esse paciente está com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, ele já está congestionando e ele está sintomático. Então você precisa dar força para ele, não tem jeito. Se não der força de contração para esse coração, ele não vai conseguir descongestionar, ele não vai conseguir mandar o sangue suficiente para frente, tá? Então aí você vai ter que usar esse artifício e aí vai aumentar o consumo de oxigênio. Não tem outro jeito, tá? O aumento do consumo aqui é uma consequência do aumento de força de contração. Não, Ando processando. você tem que partir o princípio que esse coração, tá? Ele está com um ritmo de contração muito fraco, ele está muito fraco, ele não está conseguindo bombear adequadamente o sangue. Então, não tem outro jeito a não ser aumentar a força. E para aumentar a força, vai aumentar o consumo de oxigênio. Aí não tem como, não tem jeito, tá? A gente evita as outras formas quando esse paciente está insuficiente, mas ele não está descompensado, ele não está congestionado. Aí é um outro quadro clínico, tá? Para usar esse fármaco, é um recurso que a gente usa quando o paciente já está sintomático, já está ruim, ok? Ok. E o digitálico, ele pode provocar bradicardia e precisa tomar cuidado. Se esse paciente já vem utilizando beta-bloqueadores ou vem utilizando outros fármacos, né, que a frequência dele está baixa, para dar um digitálico é, tem que verificar a frequência cardíaca. Não pode dar o digitálico com a frequência abaixo de 55 batimentos, tá? Não pode, porque o digitálico vai promover bradicardia. E por que que o digitálico leva à bradicardia? O efeito principal dessa bradicardia é que o digitálico ele acaba se impregnando no nervo vago.
ele impregna no nervo vago. E a hora que ele se impregna no nervo vago, ele acaba estimulando o nervo vago. E o nervo vago é um nervo parasimpático, que promove bradicardia. Ok? Então, o digitálico, ele vai se impregnar no nervo vago, provocando estímulo do nervo vago, levando à bradicardia. Beleza? Se tomar uma alta dose de um digitálico, pode promover efeito rebote, não pode? Rebote, o que é um efeito Não, rebote? tipo, o contrário. Porque, tipo, não sei se o raciocínio tá certo, me ajuda. Porque, assim, ele promove o aumento do cálcio, não promove? Sim. Mas se aumentar demais o cálcio, não vai. Não Então, dá aquela parada lá com o. Oh, meu Deus. Com o pré-sináptico, que aí bloqueia ele? aí é o seguinte, está misturando um pouco aí de força com frequência. Ele não mexe na frequência. Na frequência ele gera bradicardia. O cálcio aumenta força. O cálcio não mexe com frequência. É Ah, isso, ok. tá? Quando ele aumenta o cálcio, ele aumenta a força de contração cardíaca, tá? Então ele consegue ter mais força e ejetar mais, tá? Agora, a ação que ele tem sobre o nervo vago é que promove bradicardia. Aí já é frequência. Não tem nada a ver Ok. com o cálcio, tá? Uma alta dose pode dar arritmia, pode dar até parada cardíaca. Aumenta tanto a força, tá? Mas você gera também um aumento da bradicardia. E isso leva à arritmia, que pode dar a parada. Ele se contrai e não consegue relaxar. Ok? A gente vai falar agora da intoxicação. Beleza? Ok. O digitálico, ele é administrado por via oral e intravascular em caso hospitalar, tá? Mas ele é muito bem absorvido. Como eu disse, a faixa terapêutica é muito estreita, então pode entrar em efeito tóxico. Então, o cuidador desse paciente precisa ser alertado para perceber o início da intoxicação. O paciente que começa a entrar no estado tóxico do digitálico, ele começa a perceber, inicialmente, tá? Perda de apetite. Então, perde apetite, começa a ter náusea, tá? Então, aí já é o início, precisa ficar alerta com isso, né? Tomando o digitálico, começa a perder a fome, começa a ter náusea, opa, vamos ver lá com o médico, tá? E pode intensificar esse efeito tóxico e provocar arritmias. E arritmias é perigosa, pode gerar até a parada cardíaca. Tá? Existe também um efeito neurotóxico, tá? Que o digital ele pode provocar. O efeito neurotóxico ele é caracterizado com uma disfunção visual. O indivíduo ele começa a enxergar assim uma coloração muito forte, amarelada
ou esverdeada, tá? O mais comum é amarelada, intensifica muito a tonalidade amarela na a visão dele, tá? Existe até, né, um comentário, isso é histórico, não sei se é verídico, né? Eu li isso numa revista de cardiologia, que aquele pintor, o Van Gogh, né, as cores dele é muito forte para o amarelo e para o verde. Até tem a bandeira Van Gogh, né, do Santander, e é amarela e verde. Vocês já repararam isso, né? Uma classe lá, Van Gogh. E a explicação é que Van Gogh ele tinha o hábito de colocar muito o pincel na boca. E as tintas têm esse componente digitálico. Então ele tinha muita toxicidade digitálica. Só que era percebida por esse distúrbio visual. Veja, eu li isso a revista. Estou vendendo pelo mesmo preço e comprei, tá? Não estou tendo lucro nenhum nisso. Então, essa intoxicação, tá? Bom, percebido a intoxicação, a primeira coisa, suspende o medicamento, procura o médico para avaliar a dose, né? Bem, o tratamento, ele é sintomático. Então, está começando com arritmia, antiarrítmico. O médico que vai ali, avaliar. Agora, o indivíduo tá tendo aí um efeito tóxico, está aumentando, a perigoso. A única coisa que força o desbloqueio da bomba de sódio e potássio, fazendo com que ela volte a trabalhar, é você administrar potássio. Então, algumas vezes, precisa fazer administração de cloreto e potássio. Aí você força o funcionamento da bomba e a bomba volta a trabalhar, diminuindo aí a toxicidade. Ok? Beleza? Uma outra coisa que é usado, mas a nível hospitalar, tá? É o inotrópico não digitálico. No caso, a dobutamina. Tá? A dopamina também ela já foi bastante utilizada. Tem até alguns médicos mais antigos que usam ela, mas a gente usa mais a dobutamina. A dobutamina é um fármaco agonista de beta-1, exclusivo para beta-1, é seletivo para beta-1, aumentando a força e contração. Antigamente se achava que a dopamina ela era uma protetora renal, porque nós temos vários receptores dopaminérgicos a nível de rim, e o paciente insuficiente ele tende a ter complicações renais. Então, acreditava-se que dando a dopamina, você tinha um aumento da força de contração cardíaca, que a dopamina também age em beta-1, e protegia aí o rim. Só que a dopamina, se você não dosar muito bem a dose dela, ela passa a agir também em receptor alfa. E aí ela gera vasoconstricção, aumento da a pressão, e aí pode descompensar esse paciente. Só que mais recentemente saíram vários trabalhos falando que essa proteção que achava que a dopamina
promovia a nível renal, não existe. Não protege nada. Então, deixou de se usar a dopamina e quando há a necessidade, se usa a dobutamina. Ok? Então, é usado a dobutamina, no caso, a depressão aguda da contração do miocárdio, tá? Então, um choque cardiogênico, um pós-operatório, insuficiência cardíaca congestiva descompensada. O paciente está lá muito descompensado, com muita falta de ar, está congestionando muito, a dobutamina ajuda a compensar esse paciente. Ok? Existe uma outra classe de fármaco que é chamado inibidores da fosfodiesterase 3. Fosfodiesterase é uma enzima, né, que tem a capacidade, não, tem a função de inibir, né, o AMPC. Ele degrada a AMPC. Fosfodiesterase degrada a AMPC. Se eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento a AMPC. Com o aumento do AMPC, eu aumento o cálcio no músculo cardíaco. E o aumento de AMPC no músculo liso, um vaso, eu tenho vasodilatação. Veja que é efeito oposto. No coração, eu tenho aumento do cálcio, aumento da contratilidade, e no músculo liso, eu tenho a redução, eu tenho vasodilatação. Gente, é um efeito importantíssimo, né? Eu, com a vasodilatação, eu reduzo a pré-carga, eu reduzo a pós-carga, e com o cálcio no coração, eu aumento a contratilidade. Perfeito. É o que eu preciso na insuficiência cardíaca. Tá? Então, esses fármacos, a amirinona, a miurinona, tá? Tem aí, né, as diretrizes para ser utilizada, né? Mas pode ser tão utilizada na insuficiência. Inibidores da fosfodiesterase. Nós temos outros inibidores de fosfodiesterase. No caso, existe um inibidor da fosfodiesterase 4, que é diferente, né? Alguém sabe quem é o inibidor da fosfodiesterase 4? Como exemplo clínico? Vocês estão aí? Acho que vocês foram embora, né? E me deixaram aqui sozinho. Falando com a Nada. parede. Me dá um exemplo aí de inibidor da fosfodiesterase 4. Não adianta ficar aí consultando o Google, não, tá? Um minutinho que eu tô digitando ainda. Ah! Então, não vou dar o tempo. Encerrado o tempo. Descobriram o inibidor de fosfodiesterase 4, que seria para utilizar para o aumento de pressão pulmonar. Esse paciente com aumento de pressão pulmonar, congestão, eles usavam esse inibidor de fosfodiesterase para dilatar as artérias e diminuir a pressão pulmonar. Só que viram que também gerava uma vasodilatação pélvica, e aí melhorava a circulação peniana. Então, é usado para a disfunção erétil, o Viagra, tá? O Viagra, ele foi sintetizado com o objetivo de ser usado para aumento de pressão
pulmonar. Depois é que viram que ele tinha também esse efeito na disfunção erétil. E depois veio o Cialis, vieram outros, né? Mas são inibidores de fosfodiesterase. No caso aí, fosfodiesterase 4, tá? Então, esses inibidores de fosfodiesterase 3 também são vasodilatadores, tá? E aumenta o cálcio no músculo cardíaco. Beleza? Então, a ação hemodinâmica aqui do ZIECA, a gente já falou, tá repetindo isso. Gente, quando os IECAs também, em alguns pacientes, promove tosse, você pode também fazer a opção de troca do IECA por um BRA, né? Então, a gente não usa mais o captopril, que é o inibidor de ECA, e passa a ser usado o bloqueador do receptor de angiotensina 2. Então, a gente pode usar a losartana, a valsartan, tá? A gente usa ela como no lugar do captopril. O efeito é o mesmo, tá? O beta-bloqueador que a gente já falou e o insuficiência cardíaca, Zé Fini. Ok? Deixa eu só consultar uma coisinha aqui, que eu acho que o nosso próximo assunto seria gastro, se eu não me engano. Alguém está com o cronograma aí? Que é tanta. É turma para cá, turma para lá, a gente acaba se confundindo com o cronograma. E eu não olhei o cronograma de vocês. Ferramenta. Graduação. Gestão de aula. Consulta cronograma. Beleza. Professor, acho que é isso mesmo. E depois vem da tireoide. No plano de ensino tá essa ordem. A gente acabou de ver de cardiovascular e renal, né? Aí Isso. agora vem gastro e depois tireoide. Beleza, é isso mesmo. Muito bem. Deixa eu só fazer uma introdução. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, gente. Nós vamos falar do sistema gástrico, ou trato gástrico digestório, né? Muito bem. Gente, no estômago, nós temos algumas células secretoras, né? Nós temos as células parietais, que são as células principais na secreção de ácido clorídrico, e está no fundo e no corpo gástrico. E nós temos, muito próximo à célula parietal, uma célula chamada enterocromafim similis, ou enterocromafim like, ou simplesmente
glutaminócitos que armazenam histamina. Nós temos a célula G no antro gástrico que produz a gastrina. E temos como nervos, né, pós-ganglionares, o sistema parasimpático, né, que tem como o mediador a acetilcolina. E temos outros aqui, né? Temos as células epiteliais superficiais que secretam o mucocitoprotetor, né? Que é aquele muco que reveste a mucosa gástrica, né? E temos também a produção de pepsinogênio, né? E temos aí, então, essas substâncias todas. Muito bem. A gastrina, gente, é a única substância que é secretada e não vai para a luz gástrica. A gastrina, ela é secretada e vai para o nosso sangue. E através da circulação, a gastrina volta e vai ter sua ação a nível gástrico. Então, ela vai para o sangue, tá? A célula parietal, que é a célula que secreta ácido, ela tem alguns receptores. Aqui. Essa é a célula parietal. E a célula parietal, que secreta o ácido gástrico, né? Ela tem receptores. Ela tem aqui o receptor da gastrina, tá? É o receptor G. Tem o receptor da prostaglandina, tem o receptor da histamina e tem o receptor M1 da acetilcolina. O M1 e o receptor G da gastrina promovem estímulos positivos, né? Aqui na bomba, para aumentar a produção de ácido. E a histamina também está acoplado à proteína G, né, que ativa aqui a adenilciclase, aumentando a MPC e aumentando a produção de ácido. A prostaglandina, lembra que a gente falou em anti-inflamatório, que ela protege, né, o estômago. O receptor dela está acoplado a uma proteína G inibitória, que inibe a adenilciclase, inibe o AMP, inibe a produção de ácido. Então, veja que nós temos 3 receptores estimulantes de ácido e temos um inibitor. Ok? Muito bem. A gastrina, gente, deixa eu falar aqui. A gastrina, ela é sintetizada e ela é secretada no sangue. A síntese dela é controlada por transmissores neuronais, mediadores, aminoácidos, pequenos peptídeos, tal, como leite, cálcio, tudo bem. Aumenta indiretamente a secreção de pepsinogênio e estimula o fluxo sanguíneo e aumenta a motilidade gástrica. Muito bem. Ela é um dos estimulantes da produção de ácido. Agora, quem é que controla a gastrina? A gastrina é controlada pelo pH. O pH menor que 3 inibe a liberação de gastrina. Então, veja, a gastrina, a única coisa que inibe a gastrina é o pH menor que 3. Menor que 3 é um pH ácido. A gastrina, ela começa a ser liberada quando nós temos qualquer tipo de estímulo alimentar. Tá? Então, aquela hora que você começa a pensar, né? Alimentação, ai, que fome, né? A hora que você vê, né? Aquela coisa gostosa,
a hora que você sente o cheiro, ou alguém falando, né, de comida e tal, então, por efeitos sensoriais, você pode ter aumento de gastrina. E automaticamente, pelo aumento da gastrina, você pode ter aumento de secreção de ácido. Ok? Muito bem. Somatostatina não tem muita importância. A prostaglandina, que a gente já falou, intensifica a resistência da mucosa à lesão, né? Como? Reduz a secreção gástrica de ácido, né? Ela estimula, ela se liga ao receptor lá na célula parietal e inibe a produção de ácido. Ela aumenta a secreção também de bicarbonato, que é um antiácido, né, pelas células epiteliais, aumenta a produção do muco, ela também estimula a renovação celular e o fluxo sanguíneo. Então, ela aumenta a circulação na mucosa gástrica. E isso faz com que flui mais sangue, né, e retire o excesso de ácido. Então, a prostaglandina, ela é protetora da mucosa gástrica. Por isso que o anti-inflamatório a gente usa, né? Ele inibe a prostaglandina, você perde essa proteção toda e você passa a ter problemas gástricos. O pepsinogênio, que é secretado também na luz gástrica, tá? O pepsinogênio tem a função não, né? Ele é ativado, ele precisa ser ativado pelo ácido e ele é que transforma, que dá origem à pepsina, que é uma enzima digestiva. Então, para que eu tenha uma boa digestão de proteínas, eu preciso ter um pH ácido, eu preciso ter a secreção de pepsinogênio para se transformar em pepsina, para começar a quebrar as proteínas. Porque nós não absorvemos as proteínas, né? Nós absorvemos aminoácido. Então, eu preciso da pepsina a nível gástrico. Obviamente que depois eu tenho as enzimas pancreáticas, né, a nível duodenal, mas a proteína ela começa já a ser quebrada a nível gástrico, através da pepsina. Ok? O ácido ainda falou. Uma outra substância que também secretada pela célula parietal é o fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é secretado pela mesma célula que produz ácido. E o fator intrínseco, ele tem uma função importante, que é a absorção de vitamina B12. A vitamina B12 só é absorvida na presença de fator intrínseco, tá? A deficiência de B12 leva a gente a quê? Vocês sabem? A deficiência de B12, o que faz? Leva a gente a anemia carencial de B12, anemia perniciosa, tá? Aí, gente, já dá para a gente vai ver na nossa próxima aula fármacos antissecretores, né? Inibidor de H2, inibidores de bomba, como o caso do omeprazol, o pantoprazol. E esses fármacos inibem a secreção gástrica muito, mais de 90%. E com isso você inibe o que? Também fator intrínseco, né? E aí você pode vir a ter, quem toma esses fármacos indiscriminadamente, a gente vai ver isso, pode vir ter anemias, pode vir ter carência proteica, porque você não vai ter a ativação
do pepsinogênio e pepsina, porque se não tem ácido, o pH fica mais alto, né? O muco, as prostaglandinas que estimulam, né, a síntese dele, e ele é um muco que reveste a mucosa. E esse muco, ele é constituído por mucina, bicarbonato, né? E ele não deixa, então, que o ácido chegue até a mucosa e agrida a mucosa gástrica. Agora, esse muco, ele pode ser solubilizado pelo álcool. Quando você bebe, o álcool pode solubilizar esse muco. E aí a mucosa gástrica fica desprotegida. E aí você pode ter a gastrite, você pode ter úlcera, tá? Por isso que após um pileque, né, da dor de estômago, né, você perdeu o seu muco, ok? E o resto a gente já comentou. Gastrina, eu já falei, acetilcolina. A histamina, que ela fica armazenada, né, naquela célula enterocromafim similis, né, que eu disse, e ela é liberada, a histamina, por estímulo também da gastrina e da acetilcolina. São os dois mediadores que liberam histamina. E a histamina se liga a um receptor H2 na célula parietal, estimulando a síntese de ácido. Então, a histamina é uma das principais substâncias que estimula a produção de ácido gástrico. Só que a gente tem dois tipos de receptor, né? Tem o receptor H1, que está relacionado com a parte alérgica. Quando você toma um fármaco antialérgico aí, o Polaramine, né, por exemplo, você está bloqueando o H1, é um antialérgico. O H2 é o receptor que secreta ácido, que estimula a secreção de ácido, tá? Então, tem fármacos antihistamínicos, tá? Que não são antialérgicos, são os bloqueadores de H2, como a ranitidina, cimetidina, né? Famotidina, são fármacos antihistamínicos, mas não são antialérgicos, são fármacos antissecretores. Ok? Aqui é só a fase, os protetores e eu paro aqui. Perguntas